Olá, pessoal, dando sequência às entrevistas. Hoje aqui eu tenho o imenso prazer de receber o professor Alberto Consolaro, tá? Uma grande referência na odontologia para mim e da odontologia nacional. Ele que é professor da pós-graduação da Faculdade USP de Ribeirão Preto e recentemente intitulado professor sênior do Departamento de Odontologia Infantil e Ortodontia da faculdade. Professor Consolaro, é uma imensa satisfação poder recebê-lo aqui. O senhor que é um dos meus grandes mentores dentro da odontologia e da minha vida também. Muito obrigado pela presença do senhor aqui e vamos conversar um pouquinho sobre odontologia. Professor, o que um ortodontista precisa saber, né, para ser um profissional de forma responsável quando nós pensamos em diagnóstico? E quais os fatores que deveriam ser avaliados e o que não pode faltar dentro desse princípio, né? Dentro dessa lógica, desse raciocínio? Primeiro, quero agradecer a oportunidade. O ortodontista ele tem que dominar a arte do diagnóstico. Isso começa com as imagens para ele fazer o planejamento. E dessa forma, ele deve eliminar todas as doenças ósseas e as doenças dentárias que o paciente possa ter, corrigi-las para depois, então, submeter-se ao tratamento ortodôntico, né? Para o diagnóstico, nos dias, né, contemporâneos, é fundamental que se tenha as imagens radiográficas, bidimensionais convencionais, tradicionais, né? E também que tenha a tomografia, né, e as imagens em 3D. Isso é o ideal. Nem sempre será possível para o profissional, especialmente nos seus primeiros anos de trabalho, mas para uma segurança de diagnóstico e planejamento, ter essa ideia tridimensional, não é, é fundamental para um bom planejamento. É claro que dá para fazer uma ortodontia bem feita, bem trabalhada, com bases científicas, sem as imagens 3D, mas é claro que se otimiza, se detalha e se aprimora por demais, quase com um controle absoluto, se usar essas imagens em 3D. Como o senhor enxerga o diagnóstico tridimensional na odontologia como um todo e de forma mais específica dentro da ortodontia? É comum nas redes sociais, como na mídia tradicional, quase que semanalmente você vê relatos de erros médicos, né, e erros odontológicos. E quando você aprofunda o conhecimento do caso, né, por que aquilo aconteceu, em geral, tem uma falha diagnóstica. Sim. E, normalmente, não tem o recurso imaginológico adequado, né? Então, por exemplo, nos dias de hoje, você tirar um terceiro molar sem uma radiografia, é negligência. Sem que tenha a reconstrução 3D, um bom advogado, frente ao juiz, pode atribuir a negligência. E ainda, nesse mesmo tempo que nós vivemos, tem profissionais que falam que se ele precisar disso para tirar um terceiro molar, ele rasga o diploma dele. Exato. Uma manifestação expressa, né, de ignorância, despreparo e falta de conhecimento da realidade atual da nossa arte, da nossa ciência odontológica. Então, assim, se você tem as imagens 3D, se você tem as imagens tomográficas, é óbvio que vai ficar muito mais difícil você errar. O caso vai ficar muito mais facilitado a técnica cirúrgica. A mesma coisa é na questão ortodôntica. A posição de um canino não irrompido, ela vai ficar perfeitamente estabelecida com as imagens 3D. Então, a mecânica vai ser mais bem planejada e mais bem aplicada. E o controle também, né? Só que nós temos muitas odontologias no país, né? Temos uma odontologia que é praticada ainda só com radiografias panorâmicas, abandonando-se as periapicais e nem adotando a tomografia. Ou seja, as radiografias panorâmicas, elas não servem para diagnósticos envolvendo os dentes, não é? Então, assim, fazer um planejamento com base unicamente na radiografia panorâmica
é muito fácil dizer que a probabilidade de um diagnóstico errado, ela é o próximo caminho, né? A possibilidade é muito grande. Então, é fundamental que tenhamos essa consciência dos profissionais. Mas eu tenho essa preocupação de que temos várias odontologias. Nas faculdades de odontologia, isso não é ensinado, né? São poucas as faculdades que o aluno sai da graduação sabendo interpretar uma imagem tomográfica e uma imagem 3D, não é? Então, é difícil quando, após ele formado, sair da faculdade, ele falar assim, eu preciso disso, porque ele não aprendeu isso na faculdade. Não é? Então, nós temos que atuar junto às faculdades, aos coordenadores das especializações, né, de todas as áreas, né, e ensinar e treinar como se fez com as radiografias panorâmicas. Eu peguei a transição entre a radiografia periapical e a panorâmica. As mesmas resistências, os mesmos erros, né? Então, o mesmo trabalho tem que ser feito, ou seja, ensinar os professores das faculdades e ensinar os coordenadores de curso de especialização, porque eles não aprenderam. Então, eles também não sentem necessidade, ou eles não conseguem visualizar uma dinâmica, uma logística para ele disponibilizar isso para os seus alunos. O senhor citou o exemplo dos caninos. Quando eu me formei, em 98, a minha graduação, não existia tomografia Conibin, existia tomografia médica, que a indicação era muito limitada por dose de radiação e não tem a mesma qualidade para visualização das estruturas dentárias. E o diagnóstico, mestre, era feito por técnica de Clark. Nós conseguimos unicamente localizar se o canino estava por vestibular ou se estava por palatino. E, frequentemente, o ortodontista precisava entrar no centro cirúrgico, né, em cirurgia, para localizar e definir qual era o movimento a ser executado para que o folículo pericoronário do canino não entrasse em contato com a raiz dos incisivos laterais, causando as absorções e tudo mais, né? Essa odontologia nós já praticamos, né? Eu com os meus 47 anos, eu vi essa transição acontecendo, mas a pergunta, queria especificar um pouquinho mais, dentro da ortodontia, o senhor acha que tem uma resistência em aceitar o 3D? Porque existem limitações geográficas. Por exemplo, tem alunos meus que estão no interior da Bahia, onde eu recebi um WhatsApp. Eu queria fazer um protocolo craniométrico. Ela não conseguiu. Ela vai ter que fazer com tomografia médica, porque lá não existe um tomógrafo Conibin, mesmo que com FOV reduzido, para fazer o stitching. Então, as limitações geográficas eu entendo, mas por que tanta insistência, tanta resistência em adotar um diagnóstico maravilhoso, contemporâneo, que está aí desde 2007 para os nossos pacientes ortodônticos? O que o senhor pensa sobre isso? Bom, vamos considerar que as limitações geográficas, elas não são empecilhos. Elas podem ser obstáculos ou dificuldades. Agora, do ponto de vista da resistência que você fala que existe em aceitar o diagnóstico 3D, aí a gente tem que remeter-se às artes, não é? E aí até tem uma música que a Elis Regina canta muito bem, que é sobre o novo, não é? Então, essa resistência não é ao 3D, é resistência ao novo, ao diferente. Então, a gente tem uma tendência de negar o novo, de achar o novo ruim, não é? Porque ele transforma, não é? Porque ele muda. E ele me obriga a estudar, a redimensionar. Ele me obriga a reaprender. Sair da zona de conforto. Tira a zona de conforto. Então, a resistência é muito grande em função de ser o novo, não é pelo fato de ser 3D. Na patologia, houve uma resistência muito grande, há 20, 25 anos atrás, porque se fazia os diagnósticos com a coloração hematoxilina e eosina, que era o tradicional, e, eventualmente, algumas colorações especiais. Quando veio a imunistoquímica, também chamada imunocitoquímica, você tem que fazer novas abordagens para que evidencie-se novos componentes daqueles tecidos. E, assim, facilitaria e aprimoraria o diagnóstico. A resistência também era grande. Então, em todas as áreas, na área médica, odontológica, mesmo na engenharia, na arquitetura,
Em todas as áreas humanas, você tem a resistência ao novo. E você só combate isso com conhecimento. E principalmente com quem gera o conhecimento na fonte de formação do indivíduo. Então, você tem que formar ou reformatar os professores, convencê-los de que a ortodontia será bem diferente se feita com um diagnóstico em 3D. Se você não fizer isso com os professores e com os coordenadores de cursos, a resistência vai ser muito grande ainda por muitos anos. Então, uma questão não é o 3D, a questão é o novo. Já são 17 anos que o Conibim está disponível para nosso uso. A cirurgia pegou, a implantodontia se apegou a esse diagnóstico. Todas as especialidades, até a endodontia. A endodontia hoje, ela trabalha em cima disso, né? A ortodontia, eu vejo que tem uma resistência enorme, a não ser para diagnóstico de dentes não irrompidos, não se utiliza, porque ninguém quer saber se existem assimetrias, quantificá-las, localizá-las e, principalmente, as articulações temporomandibulares. Que o diagnóstico das degenerações, de processos degenerativos, eles estão aqui, né? E a tomografia é o único método razoável, né, passível desse tipo de diagnóstico. E eu sempre comento isso com o senhor, a gente discute bastante, já são 17 anos, né? E eu acho muito tempo, né? É uma resistência que não tem justificativa. Então, mas é que 17 anos do contexto histórico, evolutivo, é pouco. Por exemplo, da periapical para a panorâmica, quantos anos foi essa resistência? O senhor me contou essa história. Quase 30 anos. Sério? Sério. Que diziam que a dose de radiação era menor. E era difícil você, para um profissional, comprar um aparelho para fazer panorâmica. Sim. Então, foi muito difícil que as cidades com 100 mil habitantes ou mais tivessem pelo menos um aparelho. Então, é natural. Isso foi mais de 30 anos. Sim. Então, 17 anos é pouco. E eu tenho uma visão diferente da sua, porque eu vejo que todas as áreas têm essa resistência. Até a cirurgia, até a implantodontia. Então, é uma resistência principalmente daquelas pessoas que aprendem, né, no seu processo formador, a trabalhar sem esse recurso. Então, de novo... Que é limitado. De novo, sim, para mudar isso, nós temos que fazer um trabalho junto aos professores e junto aos coordenadores de especializações. E, antigamente, era mais fácil fazer esse trabalho porque o número de faculdades era reduzido e o número de cursos de especialização também era reduzido. Sim. Então, se quiser mudar isso, não adianta ficarmos falando, dando aulas, conferências, ao acaso, ao léu. Não, tem que ter um programa para mudar isso. Que um programa que seja executado por uma associação de classe, por um conselho regional, ou pela Associação Brasileira de Ensino Odontológico, que envolve todas as faculdades. Não é? Então, sem essa estratégia, você não tem como conseguir um resultado com menor tempo. Né? Você vai ter o resultado natural, com um tempo natural, e isso vai demorar 30 anos também. Ótimo. Vou tentar acreditar. Pode acreditar. Professor, o ortodontista, o senhor que é referência em área na área, no tema das reabsorções, o senhor tem um livro Sim. que é referência nacional sobre esse assunto. E quantas consultorias que o senhor não responde acerca desse tema, né? Quando nós nos deparamos com uma reabsorção dentária no nosso paciente, o ortodontista, ele pode se sentir culpado por isso? Quando você fala de referência, notem, nós usarmos obras em inglês é muito comum. Sim. Agora, o anglicano, né, o norte-americano, ou qualquer outro país que fala inglês, dificilmente vai usar uma obra em português. Os colegas que eu tenho nesses países dizem que é muito difícil você assistir uma palestra ou um curso lá sem referência às minhas obras sobre o tema. Ou seja,
uma obra que originariamente está em português e foi feita em português intencionalmente para servir primeiro aos ortodontistas brasileiros. Aos dentistas brasileiros, né? Porque a obra é para todas as especialidades. Sim. Então, assim, quando eu comecei a pesquisar e a estudar e a falar sobre isso, alguns colegas falavam assim, desculpa eu não assistir a sua aula, o seu curso, porque eu tenho pavor de reabsorção, então não quero nem ouvir falar. Tá? Então, depois assim, de 5 anos, 6 anos, eles iam e assistiam, e aí eles percebiam por que acontecia a reabsorção em ortodontia. Não é? Então, nesta obra, no livro de reabsorções dentárias, 3ª edição, eu digo bem claro assim, as reabsorções dentárias em ortodontia são previsíveis e, em consequência, são evitáveis. Sim. Entendeu? Então, tem vários fatores preditivos, né, que você pode contornar ao fazer o planejamento e aplicar esse planejamento no paciente. Tá? De tal forma que, fazendo isso, não tem nenhum ortodontista que vá se sentir culpado, porque lá é bem apresentado que algumas situações na ortodontia, como, por exemplo, dentes com ápices bem afilados em forma de pipeta, como é comum de acontecer na anatomia das pessoas, os dentes vão se arredondar. Sim. Não tem como, na região apical, não acontecer isso. E isso não é uma prática ruim da ortodontia, não. Isso é uma consequência natural, aceitável, eticamente, legalmente e cientificamente. Sim. Não é? Eu não diria nem que é uma cicatriz, porque aquele ligamento ele volta completamente ao normal. Sim. É uma reformatação natural. Da forma do dente. Porque a cicatriz significa que não é igual ao que era antes. Isso. E é igual. Então ele volta a ser igual. Ele volta a ser igual biologicamente, com ligamento periodontal, com cementoblasto. Só que com tamanho reduzido. Só que a forma, eu diria que a forma é refeita, ela é arredondada. Sim. Como o tamanho do dente, o ápice pouco importa, né? Porque você perder 1 a 2 milímetros de ápice, do ponto de vista do suporte periodontal, é quase nada. Então você tem um restabelecimento praticamente pleno das funções periodontais, mesmo quando você tem reabsorções, né, também chamadas reabsorções apicais externo-inflamatórias, ou arredondamento apical, ou reanatomização apical. Não é? Então, você vai ter, dentro desse padrão de normalidade, de suporte periodontal, né, de volta à normalidade. A polpa não é afetada por isso, a cor do dente não é afetada, não provoca pulpite, não provoca necrose pulpar. Então, você tem uma reformatação e uma volta à fisiologia normal daquela área. O termo cicatriz ele não é o mais apropriado. Ótimo. Então, nessa linha de pensamento, o ortodontista não tem culpa. Ele seria culpado de não ter feito um diagnóstico e um prognóstico sobre, como o senhor falou, sobre fatores preditivos e acompanhado esse paciente radiograficamente durante o tratamento. Seria isso? Sim, mas é que também existem negligências na ortodontia. Por exemplo, sim, se você faz um planejamento ortodôntico só com radiografia panorâmica, não é? Você sabe o risco que você está correndo de reabsorções dentárias que já pré-existiam. Sim. Né? 21% dos pacientes já têm reabsorção antes de fazer o tratamento ortodôntico, e o tratamento ortodôntico vai ser feito e essas reabsorções vão continuar normalmente. E se não diagnosticada nas periapicais, isso vai ser atribuído depois ao tratamento ortodôntico e não é verdade. Então, existem casos que o ortodontista negligenciou, tá certo? Ou ele teve até imperícia em executar aquilo. Mas desde que se faça diagnósticos com imagens adequadas, que se identifique os fatores preditivos e que se faça o planejamento adequado para aquele caso, aí, mesmo com reabsorção nessa situação, aquela reabsorção não deve dar um sentimento de culpa ao profissional. Mas, se ele faz planejamento só com a panorâmica, e por isso ele não dá para levar em consideração os fatores preditivos, aí se ele identificar lá na frente reabsorções, um bom advogado vai conseguir falar que ele é o culpado. Excelente. Mestre, o senhor lançou um livro no Congresso da SPO que foi um frisson, foi uma sensação. Todo mundo queria o livro. Todo mundo quer ainda. O estante ficou, o senhor acabou de ser abordado aqui nos estúdios aqui da Auri, com um grande amigo solicitando um livro para o senhor.
E eu queria que o senhor falasse um pouquinho. Muitos me questionaram, ele tá mexendo com alinhador. Não, o senhor não está trabalhando com alinhador. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho dessa história e fizesse um link de quais cuidados que o ortodontista deveria ter ao prescrever uma das modalidades de tratamento ortodôntico, que é a utilização de alinhadores invisíveis. Quando os alinhadores apareceram há mais de 20 anos atrás, eu já acompanhava a evolução deles. Sim. E não tinha muito o que explicar, porque tinha poucos trabalhos que mostravam o que acontece no ligamento periodontal quando se usa um alinhador. O que acontece com o osso alveolar, o que acontece com o cemento, o que acontece com a crista óssea. Então, os clínicos que usavam e que usam conseguem observar algumas coisas, mas com uma visão clínica e macroscópica. Quando a Sou Smile me convidou pela primeira vez para fazer uma palestra, o objetivo era bem claro. Nós gostaríamos que, com as suas pesquisas, o senhor mostrasse por que tem casos que o alinhador não funciona. Porque tem casos que, porque não funciona, o paciente abandona o tratamento. Ou porque, às vezes, é mais difícil em um caso e mais fácil em outro. E eles propuseram esse desafio no encontro que eles organizaram em São Paulo. Fui lá, dei a conferência, foi muito interessante, participaram praticamente 800 pessoas, não é? E aí, 6, 7 meses depois, eu fui convidado de novo para fazer a mesma palestra, só que nacionalmente, e através da internet. Também foi muito interessante, foi uma experiência muito gratificante. E nessa conferência, logo depois de esvaziado o evento, terminado o evento, uma reunião com as pessoas da empresa, elas me provocaram, ou elas me induziram, e me perguntaram se eu conseguiria colocar aquilo que eu disse na forma de um livro, e se usou uma expressão até bem interessante, que é num livro de capa dura. Né? Aí eu falei, sim, é possível. Né? E aí pediu-se qual o prazo que eu tinha para fazer isso, o prazo era muito pequeno, e mesmo assim eu topei o desafio, e nós montamos uma equipe para fazer esse livro acontecer, para ser lançado lá no Congresso da SPO em São Paulo. A 18ª obra. A 18ª obra. Então, veja só, e por que eu aceitei isso? Por que o livro foi tão facilmente resolvido a sua questão? Porque eu já tinha tudo pronto. Um alinhador, ele é a mesma coisa que um aparelho extrabucal da década de 90. E todo mundo usava. E a grande discussão daquela época era, eles funcionam ou não? Quantas horas precisa? Né? E aí a discussão era, para funcionar, quantas horas por dia tem que se usar? E se só dormir com ele? E se só ficar durante o dia e à noite não usar? E se descansar no final de semana? Então, para resolver essa questão, na década de 70 e 80, o professor Andrews, sem que tivesse minimamente olhado uma lâmina com clasto na vida, ele fez uma teoria maravilhosa. Ele disse assim, para o clasto chegar até a área e fazer a movimentação dentária, essa mobilização vai demorar 10 horas. Para desmobilizá-lo, eu preciso de meia hora. Então, se você tirar o aparelho, essa é bucal, por meia hora ou mais, você vai perdendo todo o movimento, todo o que você conquistou. Então, aqui, em Bauru, nós fizemos um esforço, porque o Dr. Omar Kuog foi orientado de doutorado, nós propusemos a fazer a tese de doutorado dele em macacos, movimentando a cada 5 horas, até 25 horas, os dentes, e examinando alguns dentes com ativação e com interrupção. E a conclusão que chegamos é que Andrews tinha razão. Então, a mesma coisa pode ser transplantada para os alinhadores hoje. É força intermitente. Então, o que acontece? Nós percebemos que o uso do alinhador só vai ser benéfico para o paciente quando bem planejado e quando o paciente adere ao tratamento.
Ou seja, ele tira meia hora para comer e rapidamente coloca novamente. Ele evita períodos superiores a meia hora. Ele evita tirar o aparelho para fazer uma reunião, para fazer uma entrevista, ou para namorar, ou, enfim, para qualquer coisa. E aí, esse paciente, o resultado prometido no planejamento tende a ser conseguido. Agora, se é um paciente que negligencia o uso, que não segue as orientações, que fica períodos de 1 hora, 2 horas, 3 horas sem o aparelho por dia, ele tem vários momentos que o movimento vai e vem, e na realidade, na média, esse dente não fez nada em termos de movimento. Então, é muito importante que todos soubessem disso, não é? E esse foi o objetivo da obra, não é? Mostrar como os alinhadores funcionam microscopicamente, não é? E o que faz com que, em alguns casos, não funcionam tão bem. E se você for resgatar, é o paciente que não colabora adequadamente, ou então foi o profissional que não o orientou adequadamente. O senhor acha isso possível em ocidentais? Você ter esse tipo de paciente? 10 horas de forma ininterrupta, mestre. É muita coisa. Depende muito do paciente, entendeu? Depende muito. Então, depende. E da mesma forma, depende também do tratamento convencional. No tratamento que você mas tem para uso de elásticos apenas. Então, mas você, no aparelho convencional, para você ter um sucesso diante do que foi planejado, é fundamental que você tenha a colaboração do paciente em termos de doença periodontal, escovação, soltura do bracket, dos fios. Então, esse argumento de que isso não funcionaria em ocidental, ele é um pouco falacioso, porque, na verdade, você consegue, sim, isso em ocidentais também. Sim. Entendeu? Então, a questão porque, muitas vezes, o profissional não orientou o paciente adequadamente. E nesses encontros que nós fizemos, e no livro está escrito isso, é fundamental a comunicação entre o paciente e o profissional e vice-versa. Então, isso é fundamental. Se o profissional não gosta muito dessa comunicação, dessa quase intimidade com o paciente, aí fica complicado ele ser profissional da odontologia. Aí é melhor ele fazer uma atividade que ele fique mais recluso. Então, nós precisamos ter esse contato, não é? Verbal, né? Esse contato, essa empatia com o paciente. Então, é uma questão fundamental para o sucesso, não só na ortodontia, mas em qualquer área que mexa com o público. Excelente. O senhor falou sobre o movimento de Jiggling. Esse movimento de vai e vem, ele tem um potencial iatrogênico maior no que diz respeito à reabsorção? Quando você faz movimentos maiores e quando você reativa mais ou ativa, não é? Os trabalhos mostram que tem uma maior frequência de reabsorções. De Jiggling. De Jiggling. Então, isso é um ponto também a ser abordado. Se for no caso dos alinhadores, né, é importante dizer assim que, como as forças são menores, não é? Você tem uma menor atividade de compressão dos vasos. Então, você mata menos cementoblastos, você provoca menos reabsorções do que quando o aparelho faz forças de uma forma fixa, né? Então, isso é abordado, né? Só que, assim, temos que esclarecer por etapas. Sim. Né? Não adianta... não adianta querer fazer tudo de uma vez. Né? Sim, é muita informação. O que uma pessoa, um cirurgião dentista, né, na sua carreira clínica, ele deveria aprimorar? O que ele deveria focar? E quais as qualidades, como ser humano, o paciente espera dele? A primeira, ele precisa corresponder à confiança e à expectativa que o paciente coloca nele, né? Ele tem que ser coerente entre o que a mídia que ele faz mostra e o que ele presencialmente, como ele se apresenta ao paciente. Tem que ter essa coerência, senão o paciente já percebe isso quase que no primeiro momento, né? Empatia. Essa empatia, ela é necessária. Agora, quanto ao que o profissional precisa, não tem a menor dúvida, precisa-se estudar. Diferenciar.
muito. Então, estudar, nas palavras cruzadas, quando você vê lá, estudar, vai lá na palavra cruzada, está escrito 3 letras. Estudar e ler é a mesma coisa. Então, estudar é fundamental para você acompanhar, não é, para a vanguarda da sua área. Então, um profissional que não estuda é um profissional que não acompanha a vanguarda. E ele escuta a vanguarda. Pelo Instagram. Pela orelha. Sim. É o que é chamada cultura de orelha. Sim. Ele escuta, mas ele não consegue fundamentar e criar. Ele não consegue fundamentar a sua prática naquilo de uma forma consistente. Então, ele começa a ter imperícias, ele começa a ter problemas na execução, problemas na finalização do tratamento, né? E, além do que, provavelmente, ele começou com um diagnóstico com algumas falhas, né? Então, é fundamental que o profissional tenha essa cultura da leitura, que seja a leitura de livros, a leitura de periódicos em papel, pode ser livros e periódicos na forma digital, ou então ele tem que até ouvir mesmo um periódico em um áudio, não é? Ou ouvir um livro em um áudio. Mas ele tem que ter a cultura de que, para você estar atualizado, você tem que ler quase que diariamente. Ah, mas eu não gosto. Então, tudo bem, você vai ter que aceitar uma limitação de que você é um profissional que acompanhe mais lentamente o progresso da sua especialidade. Excelente. Professor, e além de ler e estudar, que características como ser humano o profissional ele deveria ter ou apresentar? A primeira coisa, ele tem que ter coragem de conversar com esse paciente olhando nos olhos. Ele tem que ter a coerência entre o que ele está dizendo, como ele se apresenta ali, com o que ele está se apresentando na mídia. Sim. Isso é fundamental. E o paciente e as pessoas do seu entorno notam isso com facilidade. Né? Porque as pessoas têm a chamada intuição, né? O chamado sexto sentido. Então, as pessoas sentem isso. Então, essa coerência, a felicidade de uma pessoa está na coerência entre o dizer e o fazer. Não é? Isso é importante. Ele tem que passar isso, tem que encarar o paciente de frente, né? E assim o paciente vai entender que ele está falando com a alma dele, né? Os olhos é a entrada da alma da pessoa. Então, esse é um ponto muito importante. A outra coisa é que ele tem que tratar aquele paciente tal como ele trata o filho querido, né? Como trata o parceiro ou a parceira querida. Tem que tratar com muita gentileza, né? Muita educação, na verdade, no sentido bem da forma de tratamento, não é? E tem que saber conversar com o paciente sobre o que ele vai fazer e por que ele vai cobrar honorários correspondentes ao que ele vai fazer. Vai mostrar a dificuldade. O cérebro de um paciente é igualzinho o cérebro de um profissional. É igualzinho o cérebro de um aluno. O cérebro é igual nas pessoas normais. Então, ele compreende tudo que você vai planejar e vai fazer, você consegue explicar para ele com palavras adequadas. Se ele não entender, você que não explicou direito. Não é ele que ficou limitado no cérebro. E essa humildade nós temos que ter. E isso, a hora que você transfere essa confiança para ele, onde você tem essa transparência para ele percebe nitidamente que você é um cara coerente e que você vai fazer de tudo para cumprir aquilo que está planejado. Isso é fundamental. Nós somos humanos, não é? Então, por isso que, às vezes, alguém pode falar assim, ele não gosta que fala humanização da ortodontia ou humanização da medicina ou da odontologia. Aí, quando as pessoas falam isso, eu fico assim, uai, como que era antes? Era odontologia veterinária? Era medicina veterinária? Agora que vai humanizar? Não, ela tem que ser humana, ela já era humana, né? Já era humanizada. Se as pessoas se perdem no processo dessa humanização, a gente tem que recuperar isso. Resgatar isso. Então, o paciente percebe isso, é coerência entre o que você faz, o que você promete, né? O que você cobra. Não tem que ter medo nem de cobrar e nem de explicitar.
desde que você faça isso com coerência, né? Deixando claro que na biologia e na medicina não existe sempre e não existe nunca. Então, o que pode acontecer de não chegar lá? Sim, pode acontecer, mas seria um desvio natural que vai sendo notado no transcorrer do tratamento. Isso é fundamental. Não dá para enganar o paciente. Não. E nem os seus colegas. Ele tem cérebro. Ele tem cérebro. Ele tem 2 olhos observando você Sim. a todo instante. E as pessoas que o acompanham também têm. A mesma coisa. É o que o Brito fala, percepção. Tem que ter a percepção. Nós somos humanos, não é? E o profissional de saúde tem que estar treinado para que a sua sensibilidade seja intensa a ponto de entender que o outro é igual a você. Se colocar no lugar dele. Exatamente. Perfeito. Excelente. O senhor é conhecido como um grande educador. O senhor tem um livro, O Ser Sim. Professor, que venderam quantas mil cópias, mestre? Mais de 100 mil cópias. Mais de 100 mil cópias em uma única obra, das 18 obras. Sim. Acho que foi a mais talvez sim. vendida. Quais diferenciais um futuro professor? Agora vamos sair do Sim. micro para o macro. Tá. Quais diferenciais, ou que diferenciais um futuro professor precisa se destacar, precisa ter para se destacar dentro da odontologia? A primeira coisa que... Dom? Não, dom não existe, né? Deus não faria isso com as pessoas, de dar dom para uns e não dar dom para outros, né? Então, eu acho que Deus não tem essa Eu adoro essas discussões. Não teria essa... Ele não faria isso nunca, né? De dar a mim alguns dons e a você outros e negá-los, alguns para mim e alguns para você. São as 10 mil horas. Tem que ter muito trabalho, treinamento, Suor, né? inspiração. E objetivo, o que você quer? Sim. Você tem que perguntar isso para você, né? O que você quer? Você quer ser professor? Quer ajudar as pessoas a avançar na forma de pensar e de viver, né? E esse é o objetivo, você vai doar-se a isso, né? É uma tarefa muito difícil árdua. E que exige muita dedicação. Sim. Tanto quanto a dedicação de tratar pacientes. Sim. Por isso que é muito difícil você fazer a clínica privada e fazer a atividade docente, né? Você vai pecar em algum momento em alguma dessas, né? Vai ficar falhando alguma coisa ali. Então, a primeira coisa, você tem que saber o que você quer da sua vida, né? E Nietzsche disse assim, às vezes o que você quer está exatamente abaixo do seu nariz, mas você não teve olhos para abaixar e notar que aquilo lá estava à sua disposição. Então, às vezes você quer ser docente, você fica se debatendo, mas você está numa faculdade, você tem oportunidades e você não percebe isso. Às vezes uma carreira docente começa com uma apresentação de um trabalho simples, numa jornada acadêmica, feita por um aluno de 3º ano. Sim. Entendeu? Então, despertou. Exatamente, tem que despertar-se. Às vezes a pessoa passa a vida inteira procurando coisas que estão abaixo do seu nariz, de acordo com Nietzsche. Então, assim, na carreira docente, você tem que se dedicar muito, não é? E se relacionar muito bem com os que te ajudam, que participam, certo. Compartilham com você e com os seus futuros discípulos, né? E mostrar coerência, né, do que você fala, do que você faz na sua vida, com o que você prega, com o que você mostra que é uma conduta correta naquela profissão, e mostrar a ele que ele tem que ser, antes de um profissional competente, um cidadão crítico e consciente, para fazer opções adequadas para a sociedade onde ele vive. Excelente. Hoje, mestrado e doutorado, vamos falar sobre o estrito senso. Uhum. Né? O senhor acha ainda uma realidade dentro da nossa odontologia ou da área qualquer área da saúde? Se for para obter o título, e esse for o único objetivo, hoje está muito fácil. Sim. Né? Mais fácil hoje. Mas, ao mesmo tempo que ficou fácil, ficou difícil você ter um programa onde a pessoa possa ficar 2 anos e meio, 3 anos, e falar assim, agora eu estou preparado para ser um professor, né, com capacidade de chegar e dar aulas muito boas e de formar pessoas. Né? Então, os cursos ficaram em maior número, mas a qualidade deles ficou mais comprometida, né? Porque
o tempo não é mais um tempo integral de dedicação. Né? Como nós fizemos. Então, tudo depende hoje da dedicação que esse mestrando vai fazer. E o mestrando é para o indivíduo aprender a ser professor, Sim. não é para ser especialista. Né? Para ser especialista, nós fazemos treinamento, e o treinamento é na especialização. Técnico. O treinamento como profissional técnico, né, na prática. Agora, o mestrado é para formar o indivíduo que ele é um professor. Então, ele tem que saber as técnicas pedagógicas, saber como abordar o aluno, saber noções básicas de uma psicologia para saber tratar os vários tipos de aluno, e tem que ter uma capacidade enorme de saber manipular as informações na base de dados. Né? Ou então na inteligência artificial. Hoje presente. Então, a inteligência artificial hoje, presente nas nossas vidas, no dia a dia, o que é uma inteligência artificial? A PubMed, quando publicava o Índices Médicos de Literatura, ela significava um livro enorme que chegava todo mês na faculdade. Só que o Índices Dental era de 3 meses. Sim. O Índices Médico é de cada mês. Era enorme, papel bíblia, com todos os trabalhos e livros publicados até então. Eu pesquisei muito em cima disso. Então, e aí o Índices Dental também era da odontologia, sim. Quando você fazia um levantamento da literatura, você pesquisava o passado até aquele presente do que tinha sido feito. Exatamente. Tá certo? É a busca do passado. Como o passado me apresenta o assunto hoje? A inteligência artificial é a mesma coisa. Ela é uma visita ao passado. Ela te entrega o passado. O que o passado te dá, para que no presente você possa usufruir e construir o futuro. A única diferença é que no Índices Médicos, ele dá a fonte, e na inteligência artificial não te dá a fonte. Mas o que é a inteligência artificial? É uma visita ao passado. Não é uma vanguarda. Sim. Quem pensar nela como vanguarda, está errado. Você vai usar o passado para fazer um presente melhor e planificar o futuro. Ela não é o futuro. Sim. Tá? Então, é quase que uma base de dados anônima. Então, é muito importante saber usar isso. Já no mestrado atual, o indivíduo tem que ser um expert em usar a inteligência artificial para exercer as atividades acadêmicas, que exige, por questões éticas, a fonte de informação. Sim. Então, o indivíduo pode usar a inteligência artificial e depois colocar as fontes de acordo com o que ele encontra. É respeitar a propriedade intelectual. Exatamente. Basicamente isso. Exatamente. Então, o mestrado é para isso. Não é para formar um especialista. Sim. E, por sua vez, o mestrado não é para formar um pesquisador. Que é o doutorado. O pesquisador é o doutorado. Então, ele vai aprender a fazer projetos de pesquisa, Desenhar ele vai pesquisa. aprender a manipular os animais, os vários modelos experimentais, ele vai aprender a interpretar o que os outros pesquisadores querem dizer. Então, o doutorado é para fazer essa finalidade. Então, poucos os programas hoje que plenamente exercem esse papel, né, de formar indivíduo para a vida acadêmica no ensino, né, na manipulação das informações, na transformação do conhecimento existente para a jovem geração aprender, e, ao mesmo tempo, no doutorado, para que ele seja um pesquisador excelente, assim que defenda a sua tese. Então, o que acontece hoje é que temos muitos cursos, né, que dão o título, mas não dá esse devido treinamento. Então, o indivíduo, às vezes, ele é mestre e doutor, mas ele não consegue montar uma boa aula de 1 hora. Ou então ele não consegue fazer um projeto de pesquisa para pedir à FAPESP um dinheiro para que ele possa comprar os equipamentos para fazer aquele trabalho. Então, a gente tem que repensar isso, entendeu? Porque se vulgarizou muito os programas. Né? A CAPES tenta restringir e deixar só os de excelência, mas ela tem essa missão para ela é uma missão herculeana, vou dizer assim. Sim. Mestre, o que não pode faltar em uma pesquisa científica? Verdade. Excelente. Isso não pode faltar. Tá? Que mesmo que você aponte falhas no seu trabalho, mas elas devem ser apontadas. As limitações devem ser apontadas. Né? Então, a pesquisa, se ela não trouxer minimamente uma verdade
para colaborar, né, ela não é uma pesquisa. Ela tem que apresentar minimamente uma verdade, né, e que ela seja transparente, como se chegou a ela. Se não existir isso, é melhor não ler esse trabalho. Isso é um dogma, né? Porque muitas vezes, quando você termina a pesquisa e o resultado deu negativo, o aluno se frustra. Sim. E muitas vezes o não Sim. é o que a gente procura, é o que deveria ser encontrado. Aí a gente precisa ter conclusões, né? Às vezes afirmações da limitação, dizer o que avançou, né? E o que pode melhorar. E não ter medo de dizer isso. Né? Temos que ser transparentes. E já formatar protocolos para novas pesquisas. Isso. E aí, assim, o tempo é senhor da razão. Ele não tem como. Né? Mendel, ele ensinou a genética para nós. Sim. Tá? Ele nem conhecia o DNA. Então, ele ensinou o autossômico dominante, o autossômico recessivo, o autossômico ligado à promoção homossexual. Enfim, ensinou tudo para nós. Hoje não se usa mais. Por quê? Porque o trabalho dele era 75%, 25%, 100%, 0%. E na pesquisa, não tem isso, números fechados. Então, alguns comitês e instituições pediram para visitar a casa dele, o laboratório dele, os livros dele, as anotações dele, para checar como é que ele chegou a esses números. E aí se viu que esses números foram arredondados, foram manipulados de uma forma tal que, no conhecimento que se tem da genética hoje, é difícil usar o padrão mendeliano. Então, para um religioso pesquisador como ele, né, que faltou um pouco com a verdade ali, ela acabou aparecendo essas falhas, né, e a ciência acabou corrigindo e, logicamente, a gente aprende com isso. Professor, como o senhor enxerga quais são os rumos da ortodontia? Eu acho ainda, e vou falar isso de uma forma bem genérica, né? Mas eu acho ainda que a ortodontia ela é muito mecânica. Mecanicista. Não, ela é mecânica. Mecânica. Ela é mecânica. Tecnicista. Não, ela é mecânica. Entendeu? E eu acho que isso vai deixando ela ficar um pouquinho atrasada. Nós temos que fazer a ortodontia também partir para a eletrônica. Eletrônica? Sim, tem certos casos que certas medidas, né, certas forças, né, certos planejamentos poderiam ser planejados através de sensores, através de chips que você colocaria e que no programa de um app mostraria como é que foi naqueles dias até aquele momento, como foi a evolução dos movimentos ou como foi a dissipação das forças, né? Então, eu acho que a ortodontia, em 1924, ela é muito mecânica. Ela precisa agora começar a adquirir uma conotação mais eletrônica. Ela agora depende muito das mãos do operador, né? Então, e da observação, e do que o paciente relata, e do que você vê diretamente, e nem sempre você vê. Então, eu acho que você usar sensores, você usar chips, você usar instrumentos mais refinados da eletrônica nos aparelhos ortodônticos, nas suas maiores vertentes, né? Quer seja nas expansões, quer sejam nos aparelhos fixos, quer sejam nos alinhadores. Eu acho que esse vai ser um caminho que é o projeto para os próximos 30 anos. Professor, eu vou insistir de novo. Sim. O eletrônico seria um sinônimo para digital, da ortodontia digital? Na minha forma de entender, eletrônica é mais abrangente, tá certo? Agora, é lógico que, quando eu falo eletrônica, eu estou falando que você vai registrar dados a partir de 2 dígitos, captados por chips, captados por sensores, colocados nos aparelhos, colocados nas próteses, colocado nos implantes, né, para que você possa controlar forças, carga mastigatória, né, atividade labial, atividade lingual,
não é? E se você está dissipando forças adequadamente, se as forças estão sendo harmoniosas dos dois lados. Então, tem vários aspectos a ser considerados. Se a força mandibular exercida em cada ATM estão sendo compatíveis, não é? Então, enfim, se digital ou eletrônico, eu acho que o importa é assim, nós precisamos ter uma capacidade observacional melhor, observar mais a partir dos dados que sensores captam e não ficar tão dependentes da nossa intuição visual, né? Do nosso achômetro, né? Eu acho que assim ela fica mais científica. Ótimo. E sobre a odontologia como um todo, como profissão, o que o senhor espera do futuro? O futuro da odontologia, eu acho que vai ser muito semelhante ao que já aconteceu com a advocacia, com o direito. Nós temos muitos profissionais diplomados, mas não habilitados. Sim. Porque não consegue passar na UAB. Não é? Mas temos uma boa parte, como dizer assim, a parte mais bem preparada ou mais comprometida, tem uma atividade, exerce e vive dignamente. Agora, na odontologia, eu acho que vai acontecer a mesma coisa. Vai ter um momento que o próprio profissional diplomado na faculdade, ele nem vai abrir o consultório, ele nem vai atuar na clínica, porque o salário oferecido é tão baixo. Então, vai começar a ter profissionais habilitados, profissionais que exercem uma odontologia, que cobram e que atraem os pacientes, né? Mas a maioria, eu acho que vai ficar sem exercer a odontologia de uma forma que sobreviva dela. Né? Então, eu acho que isso vai acontecer. E é também o que está começando a acontecer, a meu ver, em observações que eu faço do que está acontecendo na sociedade, é muita faculdade de medicina abrindo, tal como aconteceu já com a odontologia. Então, daqui a pouco também isso vai acontecer com a medicina. Na Índia, isso já acontece. Uma saturação no mercado. Então, vão sobreviver aqueles que têm o apoio familiar, que têm a história familiar, ou aquele que tem uma garra maior e se aperfeiçoa e se integra e se destaca no mercado, não é? Ou aquele que se diferencia porque ele faz coisas que, no modo geral, os demais não querem fazer por falta de habilidade ou de despreparo, né? E falta de possibilidade de se preparar para isso. Excelente. É o que o senhor enxerga do futuro. Sim. Que papo maravilhoso. Que bate-papo maravilhoso. Professor, queria aqui agradecer. Estou imensamente grato pela presença do senhor aqui. O professor Consolaro não reside mais aqui em Bauru, né? Hoje ele reside em São Luís. E essa distância muitas vezes é um obstáculo, né, para essa convivência que eu tinha com o senhor antes. O professor Consolaro é uma das pessoas, se for a pessoa mais inteligente que eu já convivi na minha vida. O senhor é um ícone para todos nós, né, cirurgiões dentistas, e também agora com esse livro de ossos para a área médica também, de um conhecimento absurdo sobre tudo que você possa pensar, imaginar. O senhor transgride a área das ciências da saúde, o senhor tem um conhecimento sobre outras áreas também, e o senhor é referência para todos nós, né? E é um privilégio poder conviver, estar ao lado do senhor sempre, seja por WhatsApp, por videochamada. Nós nos falamos frequentemente, né? Quase que diariamente. Tenho a honra de estar escrevendo um livro junto com o senhor. Eu sou coautor, vai ser a 19ª obra, né? Se o senhor não passar nenhuma na frente de novo. Né? Mas nós temos um projeto desde a pandemia e eu espero que em um curto espaço de tempo a gente possa finalizar, e vai ser um prazer absurdamente grande publicar um livro, uma obra ao lado do senhor, tá? Obrigado por tudo que o senhor faz sempre por mim. E o senhor, como o Tufi usou aqui uma analogia, o senhor foi um anjo da guarda que apareceu no meu caminho como tantos outros, tá? O senhor faz parte da minha história. Muito obrigado de coração
Obrigado por ter vindo. Tá? E eu que agradeço a oportunidade, é sempre bom trocar essas ideias com pessoas inteligentes, né? E você falou de São Luís, morar em São Luís hoje é como se fosse o local onde eu penso, crio, pesquiso, e na parte prática eu ponho lá na Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, na FORP-USP, onde eu atuo como professor lá no Departamento de Odonto Infantil e Ortodontia. E assim, eu tenho uma gratidão muito grande por essas intuições, pela USP aqui de Bauru, não é? Porque sempre me consideraram muito, sempre me relevaram bastante, né? Então eu tenho uma gratidão enorme pela USP como um todo, né? E ter essa oportunidade de morar em São Luís, trabalhar em Ribeirão Preto, na parte mais efetiva, eu me sinto privilegiado no contexto, né? E eu agradeço aos céus todo dia por ser assim, né? Muito obrigado pela oportunidade. Gratidão, professor. Vai. Enorme. Muito obrigado. Conversamos aqui, tive um privilégio de poder entrevistar, ter um bate-papo formal aqui com o professor Alberto Consolaro. E em breve, novas entrevistas, mais conteúdo, mais embasamento científico. Tudo isso, o objetivo de tudo isso é melhorar a sua prática clínica. Meu muito obrigado e até breve.